Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido, transbordante, amém? Da glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amigo Espírito Santo, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Amém? Um dia abençoado para todos vocês. Vocês aceitam um cafezinho? Glória a Deus. Como é que aqui o fogo desceu? Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigada, pastora Nani. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Nem todo dia eu entro no gás pra orar, né? A maioria das vezes eu tô no gás, tô no apetite pra orar, né? Mas quando a gente se põe na posição, a glória de Deus desce, o Senhor se faz presente. E mesmo às vezes a gente com sono, a gente cansado, Deus vem bradando. Então assim, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que vai ter vezes que você não vai ter vontade de orar, você não vai ter vontade, mas vai. Porque é nesse dia que Deus mostra que Ele é soberano. E não é sobre nós, mas é sobre a glória dEle. Amém? Então, às vezes vocês vê orando e falam, nossa, como que ela tem essa força? Gente, vocês acham que é todo dia que eu tô animada para orar? Tem dia que eu venho rastejando na oração. Eu falo, Deus, me dá graça. Amém? Mas ali passou os primeiros 3, 4 minutos, a unção de Deus desce. Então, não desanima, apenas se posicione. Porque Deus, Ele é misericordioso em manifestar a unção dEle. Amém? Tá? Assim como não é fácil para mim e para o apóstolo que estamos à frente, para Nani, coitada, e para tantos líderes que nos ajudam também. Imagina para vocês, imagina para quem está num processo de libertação, que o diabo está lá oprimindo, amém? Mas depois o renovo, depois a gente sai da oração o quê? Renovado, querendo correr uma maratona. Por quê? Deus vem, Deus nos renova, Deus nos fortalece, amém? Então, nem todo dia a gente está com vontade de orar, ir para o secreto, ler a Bíblia, mas faça, por obediência, por amor ao Senhor, por amor ao Senhor. Seja sincero, fala, Senhor, hoje eu não estou com vontade de ler a palavra, mas eu vou aqui, eu convido o Espírito Santo para estar aqui, eu vou ler só um pouquinho, e é nesse dia que Jesus vai te encontrar, porque é na nossa fraqueza que Ele manifesta a graça, queridos, é o dia que eu estou menos preparada para pregar que Deus me usa, para Ele mostrar para mim, não é sobre você, não é sobre a sua preparação. E eu vou mostrar que sou eu e não você. Então, só continua. Amém? Só continua, porque faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Romanos 13, amém? Romanos capítulo 13. Exatamente, a Bruna falou, vai sem vontade, vai por obediência, amém? Vai rastejando, mas o dia que você vai desse jeito, o inferno treme, porque o diabo sabe que a sua carne, a sua debilidade humana tá rastejando, mas você tá ali, e isso buga a mente de Satanás. Mas como que essa pessoa tá ali? Como que essa pessoa não para? Amém? Então, vamos todo dia ser uma pedra de tropeço. Amém? No inferno. Glória a Jesus. Não é fácil para ninguém, queridos. Ainda mais nessas loucuras que a gente tem de vir essa hora da madrugada, orar. Começar a orar 2h50 da manhã. E aí tem gente que acha assim, né? Eu achava que vocês orou 40 dias. Eu achei que vocês oravam, já orou 7 dias. Vocês oram todo dia. Todo dia. Tem gente que não acredita. Eu falei assim, mas não é só eu não. Tem um povo mais maluco que eu. E eu só tô lá por causa desse povo. Porque Deus ama demais eles. Amém? Então, queridos, o dia que você tiver louco para parar, fala, Espírito Santo, hoje eu tô querendo jogar a toalha.
mas eu decido descansar aqui na tua presença. Me renova. Não deixa a opressão, não deixa o desânimo me vencer. Amém? Certo? Eu senti um comando no coração. Eu vou fazer isso na minha casa. Eu quero que você faça na sua. Tá? Hoje é dia 10 de fevereiro. Vamos ungir as nossas casas. Tá? Então eu vou ensinar hoje nessa live o que você vai fazer. E você vai fazer uma oração de guerra. Acabou a live, eu e o apóstolo vai fazer uma oração de guerra aqui em casa. E você vai fazer uma na sua. Se você não puder fazer agora, você vai fazer depois. Amém? Tá? Mas vamos declarar, tá? Coisas sobre as nossas portas, janelas. Vamos blindar nossa casa, tá? Vamos fazer um ato profético, ok? E outra coisa, vamos dar uma sondada em tudo que é objeto que tem dentro da casa. Vamos dar uma olhada, dar uma revirada nas gavetas. Fala, Espírito Santo, se tiver algum objeto aqui que tá dando legalidade, tá sendo altar do diabo, me mostra, que eu não quero aqui na minha casa mais, não. Hoje é o dia, tá? Hoje é o dia. Então, se posiciona, se levanta, tá? Porque muitas vezes, né? Até mesmo às vezes a gente tá passando um rios, olhando alguma coisa, toca uma música do mundo, que você não controla isso, né? Então isso pode ser uma legalidade. Então ore na sua casa sempre. Feche todas as legalidades, amém? Feche, às vezes você chamou alguém veio, xingou dentro da tua casa, fumou lá na área da tua casa, sem a sua permissão. Então muita coisa pode abrir legalidade, certo? Então, até para nossa mente estar em paz, tá? Então, eu vou ensinar você a fazer hoje isso aqui, certo? E vai ser muito poderoso, tá bom? Glória a Jesus. Abra comigo em Romanos 13, nós vamos orar, tá? Amigo Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa live. Nós te amamos, Espírito Santo. Espírito Santo, fala conosco, traz a rema do céu, aquilo que é necessário. Pai, que a partir de hoje, Senhor Deus, assim como o Senhor tem feito, mas eu peço intensidade, eu peço um alimento mais sólido. Me fala, Pai, o que eu posso trazer para os Teus filhos, que eles já tenham maturidade para absorver. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos aumentar o nível das batalhas espirituais, mas também do alimento espiritual. Então, Senhor Deus, eu declaro, Pai, que a partir de hoje nós vamos entrar mais profundo em todo tipo de revelação, de profundidade. Pai, revela aos Teus filhos, Pai, os Teus mistérios, Pai. No nome de Jesus. Amém. Abra comigo em Romanos 13. Em Romanos 13 nós vamos ver a obediência às autoridades, né? Ali é mencionado. Nós vamos ver o amor como cumprimento da lei, tá? Nós vamos ver a urgência da vida cristã, certo? E eu quero dizer uma coisa para vocês. O amor é a única coisa que transcende as dimensões. O outro lado. No outro lado, você não vai precisar mais dos dons, você não vai mais precisar da unção. Mas o amor, ele vai te acompanhar. O amor é o maior dom. Então, se você não é uma pessoa que carrega esse dom, peça ele ao Senhor. O amor é o maior dom de todos. Ele transcende qualquer coisa. Amém? Certo? Glória a Jesus. Respeito pelas autoridades. Olha, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Não interessa. Toda autoridade foi permitida por Deus. Mas essa autoridade ali mexe com o candomblé, mexe com isso. Deus permitiu, tá? Porque talvez aquele povo mereça, aquela nação mereça, tá? E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que instituiu e será punido. Então vocês pegam uma visão. Quem que é autoridade? Presidente, prefeitos, professores. Então,
existem várias hierarquias de autoridade, nós precisamos aprender a honrar e respeitar, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim os que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, e não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que recolhem e honre e respeite as autoridades. Amor cumpre as exigências da lei de Deus. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes a esse resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, pois vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas e nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. É forte, né? Então, fica aí, tá? O capítulo 13. Amanhã nós vamos ler o 14. Aí depois amanhã nós vamos ler o 15 e o 16. Depois nós vamos começar Apocalipse, tá bom? Vamos fazer um estudo profundo de Apocalipse. Vai ser poderoso. Amém? Glória a Jesus. Tá. Como eu disse pra vocês, antes de entrar aqui no que eu quero entrar, senti de Deus, de nós nos posicionarmos fazendo uma oração de guerra. Faça uma oração de guerra na sua casa. E o que é, tá? O que é uma oração de guerra? Uma oração de guerra é uma oração aonde você está fazendo uma batalha espiritual dentro do ambiente, tá? Então, oração de guerra, ela entra dentro do campo de batalha espiritual. Quem pode fazer? Qualquer pessoa. Não importa se a sua casa é alugada, se a sua casa é sua, se você mora ali, você tem autoridade ali, ok? Preciso que você entenda isso. Então, qual que é o ideal para você fazer uma oração de guerra dentro da sua casa? Para depois você ungir sua casa, tá? Quem pode ungir? Todo mundo, tá? Então, antes que vocês venham com um monte de pergunta, eu acredito que você já sabe fazer, mas pode ter um novato ou outro. O que você vai fazer? Liga um louvor, tá? E vai de cômodo a cômodo, mandando embora, sair. Então, você percebe lá no quarto do seu filho é muito preguiçoso, todo espírito de preguiça, todo espírito de sujeira, todo espírito de bagunça, todo espírito de desordem, todo espírito de sono, todo espírito de desânimo, tudo que você está vendo, que está acontecendo, todo espírito de xingamento, de vício, todo espírito de glutonaria, talvez tem gente na sua casa comendo o dia inteiro. Fala, todo espírito maligno que tem agido nessa casa,
vai batendo em retirada, vai de cômodo por cômodo. Eu expulso agora todo o demônio. Sai agora de dentro desse banheiro, sai agora de dentro desse quarto, sai agora de dentro dessa sala, sai agora, você vai mandando embora, sai agora. É na autoridade do nome de Jesus que eu dou uma ordem. Todo espírito de preguiça, de miséria, de dívida, o que está tendo na sua casa? O reflexo da sua casa significa que está havendo manipulação ali. Ah, mas é o outro que está fazendo, mas você tem autoridade porque você mora, tá? O ideal é, presta atenção, anota aí para você não ficar perguntando. O ideal é, primeiro, você dar uma voz de comando, tá? Voz de comando. E como que essa voz de comando? É dar de dedo, falar em voz alta, sai no nome de Jesus, eu não aceito. Hoje foi o último dia, você vai até sentir os bichos passando do seu lado, tá? Você dá uns arrepios ruins, você sente, eles estão picando um do lado do outro, você sente. Dependendo se faz muito tempo, tá? Você vai fazer, queridos, qualquer lugar, apartamento, não importa, qualquer lugar que você morar, tá? Qualquer lugar, não importa. É o ambiente que você dorme, que você tá, é o seu ambiente, tá bom? Então você vai fazer isso, tá? Você vai fazer isso. Vai, sai, abre a porta, abre a janela. Sai agora no nome de Jesus. Todo espírito de preguiça, de bagunça. E aí você pode, dentro dessa voz de comando, você pode dizer isso aqui. Se existe algum objeto consagrado a Satanás, eu declaro agora que vocês não podem mais se esconder nesses objetos. Vocês não podem estar mais nesses ambientes por esse objeto. Porque eu declaro que o sangue de Jesus agora quebra toda a influência. E o Espírito Santo vai me mostrar objeto, livro, e eu vou jogar fora. Em nome de Jesus, eu não aceito. Porque muitas vezes, talvez lá atrás, você tinha um livro lá, vamos supor, você comprou um livro de tarô, de astrologia. Esses livros abrem portais no mundo espiritual para que os demônios fiquem ali alojados. Um objetinho de nada, um filtro do sonho, um objeto místico, tá? Então você vai pegar, Espírito Santo, aquilo que eu não souber, o Senhor me mostra, Espírito Santo. E vai dando essa voz de comando, tá? Vai dando essa voz de comando. Então, se você cafifar de ficar ali mais num cômodo, vai dando ordem, abre gaveta, faz o que o Espírito Santo te mostrar. Às vezes a gente tá orando e aí você encuca com guarda-roupa. Abre esse guarda-roupa, todo demônio vai saindo agora, tá? Vai lá no quarto do filho, nos bonecos. Gente, unicórnio é um símbolo homossexual, tá? Sereia também. Então, queridos, tem coisas que a simbologia, ela não tem como você falar, eu vou consagrar. Não tem coisa que não dá, tá? Então você tem que vigiar. Então você vai pegar, você vai orar, você vai quebrar, tá? Você vai repreender, ok? No nome poderoso de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo mostrar para você, vai tirando. Então primeiro o quê? A voz de comando. Segundo, pega lá o óleo. Se você não tiver óleo em casa, pega lá o azeite, sabe o azeite de oliva, o extra virgem? Ah, mas apóstolo, mas eu não tenho um fechado. Então você vai tirar um pouquinho num copo e vai fazer assim, essa oração, queridos. É isso aqui, ó. Não complica as coisas que não são complicadas. Vamos supor que aqui é um pouquinho, menos que isso, um pinguinho. Um pouquinho de azeite que você pegou lá da cozinha. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro agora, Pai, esse óleo para fins espirituais, para mim consagrar essa casa. Esse óleo representa, Pai, o selo da Tua presença, Pai. E eu, Pai, num ato de fé, Pai, vou consagrar agora a minha casa, Pai, ao Senhor Jesus. Só isso. Acabou. Não precisa enfeitar a oração. Eu consagro esse óleo agora, em nome de Jesus. Tem que ser óleo virgem, extra virgem, tem que ser azeite, tá? Não dá pra ser óleo de cozinha, não, tá? Então, aí você vai pegar um pouquinho na mão, vai passar. Senhor, eu consagro as minhas mãos, declaro fogo sobre elas agora. Aonde eu tocar, eu declaro que o sangue de Jesus vai ficar marcado. Vou tocar em portas, em janelas. Vou tocar, Senhor Deus, em todos os lugares, tá? Vou tocar em todos os lugares, vou tocar na cama do meu filho, vou tocar, Senhor Deus, aonde eu tocar, Pai, o fogo da Tua presença vai estar ali, Satanás não pode entrar. Então aí você vai pegar, depois que você mandou os demônios embora, porque primeiro a gente destrona para depois a gente
fechar esse ambiente, tá? Aí presta atenção no que eu vou falar. Então você vai pegar o óleo, passou na mão. É uma oração só, não precisa ficar toda hora encharcando de óleo, não. Passou o óleo, Senhor, eu determino, há poder no sangue de Jesus, chamo anjos agora para estar junto comigo. Se seu marido pode fazer isso com você, faça. Se a sua esposa pode fazer, se você tem um filho que está na mesma visão que você, faça. Mas se não tem ninguém na sua casa que acredita nisso, vai você sozinho, tá? Senhor, passou o óleo ali na mão, Senhor, consagra as minhas mãos. E aí você vai de cômodo a cômodo. O que é importante você consagrar ao Senhor, tá? E aí anota aí. Então aí vem a segunda parte, que é consagrar a casa, né? Consagrar a casa. Então, o que é importante? Todas as janelas, todas as portas, tá? Pelo menos uma tomada de cada cômodo, declarando que Satanás não tem poder e autoridade para caminhar na eletricidade. Os espelhos, porque demônio se esconde dentro de espelho, tá? Porque às vezes o demônio não pode ficar ali naquele ambiente, porque você vive orando ali, mas aquele espelho, vamos supor que é de um dono de uma fábrica que consagrou todo ele serve a Satanás, e aquilo ali já é consagrado a demônio. Então você vai o quê? Você vai quebrar, você fala, todo demônio que possa estar dentro do espelho sai no nome de Jesus, e você depois vai falar assim, eu fecho esse espelho aqui não é portal para nenhum tipo de demônio, tá? Queridos, nós temos muitos testemunhos. Tem gente que, lógico, esse povo que é Nutella, não ora, não jejua, não tem visão aberta, não vê o mundo espiritual, talvez nunca expulsou um demônio, não sabe dessas coisas. Mas quando nós vemos o mundo espiritual, vemos essa manifestação de demônio todo tempo, toda hora, demônio falando, e é testemunho, e a gente, para quem é meu aluno da Escola de Libertadores, já sabe, né? A gente tem o testemunho, né, de uma ex-bruxa, que conta na primeira aula da Escola de Libertadores ao vivo que há transitação de bruxos pelos espelhos para conseguir ver a casa das pessoas. Então, enfim, é outra história, né? Então, nós temos muito testemunho, tá? De demônio. Então, esses são os lugares importantes. Consagrou seu espelho, ele é consagrado. Fica em paz, tá? Fica em paz, tá? Consagra o espelho, consagra, tá? Tomadas, consagra. Por que tomadas? Porque tem demônio, tá? Que se aloja na rede elétrica para queimar sua geladeira, queimar seu freezer, ficar queimando ali eletrodoméstico para trazer prejuízo na sua casa. Então você não aceita. Foi tremendo, né, Roná, aquele testemunho? Aquele testemunho é tremendo, gente. Poderoso, tá? Então, gente, essas coisas é muito importante, tá? Você consagrar. Então, outra coisa importante, cama. Cama é um altar, é onde você dorme, é onde você passa tanto tempo ali. Então, você, por exemplo, você no seu leito matrimonial, você que é casado, Senhor, eu consagro a minha cama, determina aqui a presença do Senhor Jesus, na cama do seu filho, declara a presença, paz, amém? Certo? E é isso que você vai fazer, tá? Você vai no quarto do teu filho, na despensa, todos os cômodos, tá? Todos os cômodos. Importante, toda porta de entrada, toda porta de saída. Aí vamos supor, você não mora num apartamento, que apartamento só tem a porta da entrada e da saída, né, às vezes. E aí você não tem ali espaço, tem uma varanda, por exemplo. Mas uma casa, né, eu moro em casa. E tem o que? A área, tem o muro, 4 cantos, então você vai nos 4 cantos. Declara muralhas de fogo, acampa anjos ali, tá? Então, unge a frente da sua casa. Aproveita, se você tem carro, moto, bicicleta, não interessa. Vai lá e fala, Senhor, eu consagro esse carro, Senhor Jesus. Eu quebro toda a maldição sobre ele, quebro todo tipo de prejuízo sobre ele. Amém? Tá? Queridos, na sua casa, tá? Você pode consagrar o que você quiser. Não importa se você aluga, não importa se você tá ali passando. Ah, mas você tem autoridade sobre a sua casa. Ah, mas eu moro de favor na casa de alguém. Então você tem autoridade sobre o quarto que você dorme. Então você pode consagrar aquele quarto, determinar fogo ali, certo? E o que acontece? Depois que você fizer isso, seria interessante você dar umas vasculhadas, se tem algum objeto, se tem alguma coisa que possa ter entrado, né? Por exemplo, ontem o apóstolo foi fazer compra,
acabamos, né, saímos à tarde e acabamos indo no supermercado comprar umas coisas para casa. Então saiu ali do supermercado, com as tuas compras, eu já estendo a minha mão, Pai, eu consagro tudo que está saindo desse supermercado para minha casa. Eu quebro toda a maldição, né? Se o dono desse supermercado é um feiticeiro ou ele tem algum pacto com Satanás, eu quebro agora. Eu declaro que todo alimento, tudo que vai entrar dentro da minha casa é abençoado. Queridos, vocês precisam ser estratégicos. Eu não sei porque eu sou uma libertadora e eu escuto tanta coisa, eu sei de tanta história, eu sei de tanto testemunho. Então eu tô todo tempo em alerta. Então é muito importante, tá? Que você esteja, tá? Em alerta. Que você esteja. Outra coisa, consagra os seus animaizinhos, tá? Ao Senhor Jesus. Não importa se é calopsita, se é um hamster, vai lá, bota a mão no seu bichinho e fala, eu consagro ao Senhor Jesus. Satanás não pode entrar nesse animal, porque ele está debaixo do sangue de Jesus, tá? Certo? Muito importante, muito importante. Tem demônio que entra dentro do gato para olhar a sua casa, para ver o que está acontecendo, para achar uma brecha para entrar no seu casamento, para achar uma brecha para ver ali onde ele pode andar, se andar, onde ele pode trazer uma legalidade, tá bom? Isso é batalha espiritual, queridos. É para todo mundo? Não, porque tem gente que vive no mundo de Nárnia, naquele evangelho da hipergraça, acha até que demônio não existe, mas o demônio existe. E ele está ao derredor, tentando devorar quem pode abrir uma legalidade pequenininha. Então, é isso que você vai fazer, tá? Quando você for ungir, consagrar as portas e janelas, declara o sangue de Jesus. E fala, Senhor, eu não aceito que na minha casa entre demônio, entre morte, entre desgraça, entre acidente, entre notícias ruins. A minha casa está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Essa casa, e vai na porta da frente, na porta de trás, fala, eu acampo um anjo sentinela de guarda da parte do grande eu sou, do Deus de Israel, que guarda a minha casa dia e noite. Amém? Faça isso e você vai ver. Faça isso e você vai ver. O que acontece quando nós fazemos esse tipo de coisa, tá? O que acontece? Nós destronamos toda a atuação de Satanás, porque ele tem que sair, ele tem que obedecer o nome de Jesus. Você fez um ato de fé, fechando toda a legalidade, acampou anjos, muro de glória, tá? Agora, o que acontece? Agora é uma muralha de fogo, tá? Ela vai durar para sempre? Não, porque uma hora alguém vai abrir uma legalidade. Então, agora se você ora todo dia, então isso aí vai se manter de pé, tá? E é bom fazer de 15 em 15 dias uma oração como essa. O que acontece? Os demônios que influenciam pessoas, às vezes aí, vamos supor, você tem pessoas do mundo que frequentam sua casa, até parente. Os demônios que estão nessa pessoa sabem que na sua casa eles não vão poder entrar com a pessoa vai entrar sozinho. Porque demônio tem que respeita muralhas de fogo, respeita casas que são consagradas a Deus, tá? E aí o que acontece? O demônio não passa. E por ele não passar, ele faz de tudo para essa pessoa não ir mais na sua casa. Olha como é forte. E quando a pessoa consegue ir, ele fica pro lado de fora e a pessoa fica na loucura para poder ir embora logo. Certo? O demônio sai, para de influenciar aquela pessoa, sai de dentro dela, fica ali do lado de fora. Tá? O demônio faz isso também dentro da igreja. Se a igreja tiver unção, ele não entra. Ele fica pro lado, ele fica na esquina. Ele não pode se desligar totalmente dessa pessoa. Mas ele sai e a pessoa entra sozinha no culto. Mas ele tá ligado naquela pessoa. Ele não tem autorização para sair de uma vez. Mas ele consegue. É mais ou menos assim. Imagina, vou tentar explicar o mundo espiritual para você. Tá. Imagina que o demônio, como ele entrou por uma legalidade, ele tem uma corda que liga como fosse um cordão umbilical. Largo. Aí ele sabe que aquela unção é perigoso ele perder a casa dele. Então ele sabe que é melhor ele ficar pro lado de fora e só a pessoa entra. Só que se lá houver uma voz de comando mandando manifestar, ele tem que sair da onde ele estiver escondido e manifestar.
Por isso que tem gente, quando a gente vai fazer libertação, você fala manifesta. Às vezes o demônio ficou pro lado de fora. Mas ele ainda tá conectado àquela pessoa, porque ele não desconecta, tá? Certo? Então, quando a igreja tem unção, há uma batalha muito grande para ela conseguir chegar, porque o demônio sabe que existe um perigo de ter uma oração de guerra, de libertação, e ele ter que manifestar, certo? Isso aí é muito importante, queridos, vocês entender o mundo espiritual, tá? Então, vou contar um testemunho aqui para você entender o que é uma casa consagrada, tá? Eu tava discipulando um rapaz, ex-ubandista, tá? Tinha se convertido, mas ainda tava fumando e tinha visão aberta no mundo espiritual, via tudo, eu já contei essa história. E aí eles estavam na casa da Beth, que é a mãe do Gustavo, que esses dias ministrou aqui. E lá, lógico, acabou de converter, vai começar a andar em comunhão com os irmãos e tal. E ele foi lá para a casa da Beth. E a casa da Beth é a casa consagrada, ungida, né? Casa que tem muralhas de fogo. E aí chegou uma sobrinha da Beth, que naquela época estava passando por depressão pesada, com desejo de suicídio. O que aconteceu? Ele ficou encafifado, porque a menina chegou no portão e ele viu o demônio que estava nas costas dela pulando pro meio da rua e ela entrando sozinha. E ele, como recém-convertido, com visão aberta, ele chegou para mim e falou assim: pastora, eu queria entender. Eu tava lá na casa da Beth e aí aquela sobrinha dela, que tá passando por aqueles problemas, chegou e tinha um demônio nas costas dela. Só que quando ela foi para abrir o portão, o demônio pulou pro lado de fora, ele não entrou. Por quê? Falei, porque a casa da Beth é consagrada. Ali tem oração. Foi levantada uma muralha de fogo. E quando nós declaramos que o sangue de Jesus guarda a nossa casa, nós fazemos esses atos proféticos. Quando o demônio vem, ele vê um muro, uma parede, e ele não pode entrar, a não ser que haja uma legalidade. Então ele não entrou. Tá? E isso, queridos, é tão poderoso. Vou contar outra história para você. Quando eu estava ainda atuando como médica, trabalhando como médica, para quem não sabe, eu sou médica. De vez em quando a gente saía um pouco mais cedo da clínica e eu chamava a enfermeira minha para passar lá em casa. Às vezes eu tinha feito sushi, que eu sou prendada na área asiática, eu sei fazer umas coisinhas. Eu falava assim: ô fulana, fiz sushi, sobrou, você quer ir lá em casa comer? Um dia ou outro ela foi e tal. Eu já fazia os cultos na área da minha casa. E eu lembro um dia que ela falou: peraí, ela abriu o portão e botou o braço pra dentro. Aí quando ela botava o braço pra dentro, aonde tava o braço dela pra dentro do portão da minha casa, ela arrepiava inteira. Ela falou: o que tem dentro da sua casa? Quando eu abro o portão, eu ponho o braço aqui, eu me arrepio inteira. É como se uma presença gostosa viesse sobre mim. Ela não disse assim com essas palavras, mas ela quis dizer isso. Eu falei assim: é porque dentro da minha casa tem uma arca da aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Na minha casa eu faço culto toda semana. E há uma muralha aqui, então todas as vezes que você entra na minha casa, você entra dentro desse domo que Deus colocou. Olha, para você ter noção o que é consagrar uma casa. Eu vou contar mais uma história para você. Esse mesmo rapaz, que é ex-candomblessista, umbandista, sei lá, ele, na época, né, que nós discipulávamos um por um na casa, ficava lá 3, 4 horas conosco na mesa e nós ali, né? Então nós fizemos muito isso. Então nós íamos dormir 1 hora, meia-noite. Então a gente atendeu muita gente, eu e o apóstolo. E esse rapaz chegava lá e nós começava a discipular ele, falar de Jesus e tal. E ele fumava ainda. E olha só. E aí só que quando ele estava lá dentro de casa, ele não tinha vontade de fumar. Uma hora que ele abriu o portão e ele pisava para fora, o primeiro pensamento que vinha nele era a vontade de fumar. E um dia ele falou assim: eu não entendo, eu tô aqui na casa de vocês, eu não sinto nenhuma vontade de fumar. Eu não sinto vontade, parece que eu nunca fumei, mas a hora que eu abro o portão e eu piso do portão para fora, o meu primeiro pensamento é fumar, porque o demônio que ainda influenciava ele, a hora que ele pisava para fora,
Então, olha a importância de você manter oração no local. Manter, só de você orar todo dia no local, o Senhor já guarda a tua casa, tá? Então, queridos, não pense que isso é banal, que isso é bobo, que isso não funciona, certo? Tem um testemunho do Carlos Ribas, que eu acho, ele é ex-satanista, para quem não sabe. Ele diz que ele desafia uma moça a entrar no cover dele para ser satanista. E ele fazia projeção astral com o demônio ajudava ele a sair do corpo em espírito para entrar na casa, nos lugares, para depois ele falar, eu fui na sua casa, eu vi isso e isso. E aí ele desafia essa menina e ele fala assim, olha, se eu conseguir, escreve algo lá na sua casa, tranca bem as portas. Se eu conseguir ir lá e ver o que você escreveu, você passa pro meu cover? E ela já tinha falado que era de Jesus, que ela não sabia explicar direito, mas ela falou, eu passo. E ele, quando tá indo com o demônio, antes de chegar na casa dela, uma quadra antes, havia uma muralha, uma parede. Era um anjo que guardava uma quadra inteira por causa daquela casa que o pai dessa moça, ele era um diácono da igreja. Ele era alguém que servia ali. Então, o que eu quero dizer para você? Se posicione. Não deixa entrar legalidade, não xinga na tua casa. Queridos, toda vez que você xinga, toda vez que você briga, toda vez que você mente, toda vez que você faz alguma coisa, você está chamando um demônio, você está levantando um altar. É Carlos Ribas, eu vou mandar lá no grupo depois para vocês. Se tiver alguém do meu suporte puder achar o testemunho e mandar agora, porque é tanta coisa que eu tenho que fazer no meu dia, gente, que eu vou falar uma coisa para você. Eu já falo, ó, me ajuda, tá? Então, essas legalidades, elas abrem, tá? Altares pro demônio. Obrigada, pastora Ana. Elas abrem altares, tá? Para os demônios entrar. Então, o que você tem que evitar na sua casa? Acumular coisa que você não usa mais, porque é um altar para demônio. Xingamento, tá? Ver coisa ilícita. Escutar música que invoca demônio. Série, filme que invoca demônio, tá? Certo? Então, tem que tomar muito cuidado, certo? Quem você traz na sua casa, as más conversações também, certo? Então, que a sua casa seja uma casa que tenha louvores, tá? O demônio, ele não suporta louvor. Uma vez eu fui fazer uma libertação, nós colocamos um louvor, o demônio, meu Deus, tira essa música, amém? Então, queridos, tá? Meu marido xinga, bebe, assiste pornografia. Carla, começa a guerrear, começa a fazer essa oração de guerra uma vez por semana e começa a declarar, eu como autoridade espiritual em Cristo Jesus, determino que esses demônios não podem mais entrar, eles não vão conseguir mais. O seu marido vai até tentar beber dentro da sua casa, ele não vai ter mais vontade. Porque você, quando se levanta, trazendo o nome de Jesus, o diabo, ele não consegue mais trazer. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu tô falando. Quem aqui já esteve no mundo, pecou gostoso, delicioso, era bom demais, mas aí você veio para Cristo, e aí o Espírito Santo veio na sua vida, só que aí agora você não consegue, você até tentou voltar a pecar, mas você não tem mais aquele gosto, você não consegue mais beber do jeito que você bebia, porque agora o Espírito Santo está ali com você, tem pessoas orando por você. Então, quando nós nos posicionamos dentro da nossa casa, não importa quem é a pessoa que está pecando, ou seja, se revirando no pecado, você com a autoridade que você tem em Cristo, os demônios não conseguem mais influenciar essa pessoa a pecar dentro daquele território. A pessoa não consegue mais beber ali dentro. A pessoa não consegue mais fazer aquelas coisas ali dentro. Mas você vai ter que ser intencional, estratégico. E se eu estivesse no lugar da Carla ou de qualquer outra pessoa que estivesse ali, eu faria essa oração, era todo dia, lá na televisão, nas telas, e falava assim, espírito de perversidade sexual, eu declaro que você não tem autoridade aqui. Você não tem mais autoridade aqui. Eu te repreendo, eu te expulso. Você não pode mais influenciar minha casa, o meu marido, os meus filhos. Espírito de vício, você não tem autoridade, você não pisa mais aqui dentro. Eu determino que o fogo do Senhor vai te exterminar se você tentar entrar aqui dentro.
E eu faria oração assim, violenta, tá? Para passar espada, tá? Eu faria oração terrível, tá? Então isso daí é muito poderoso. Então você tem que ser extremamente estratégico, orar dessa forma, orar posicionado. Então isso você pode fazer no seu trabalho, isso você pode fazer na sua casa, aonde você tem domínio, ok? É extremamente importante o que eu estou dizendo para vocês, tá? E não sei porque o Senhor me pediu para parar hoje tudo. Eu ia trazer aqui uma outra palavra, não sei nem se vai dar tempo, para ensinar vocês a fazer isso, ok? Qual que são os benefícios da gente consagrar nossa casa, nosso carro? Às vezes o diabo estava entrando ali em alguma partezinha, lançando pensamento, cansaço, minando as suas forças, trazendo para você distração, desânimo, mentira. Porque você que é o meu aluno da escola sabe que o diabo ele ataca a mente, tá? Com pensamentos, ele ataca as suas emoções, ele ataca influenciando pessoas que estão do seu lado, certo? Ele ataca trazendo opressão, que é às vezes desânimo no ambiente, preguiça, sono, cansaço, falta de ânimo para fazer qualquer coisa. Quando você unge a sua casa, você restaura esse ambiente, tá? Ele se recarrega da presença do Altíssimo, tá? Então hoje faça isso e você vai ver a diferença. O Senhor mostrava para mim hoje na oração da madrugada, muita gente está cansada, mas por quê? Tá orando na madrugada, mas não tá fechando as brechas, não tá guerreando. E aí tá aquela coisa, você se posiciona, mas tá sempre alguém ali se desconsagrando, tá? Tá sempre alguém ali abrindo a legalidade, então se posiciona, não aceita. Falei, eu não aceito. Você fala, eu sou autoridade sobre essa casa, sobre o meu filho, sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, sobre o fulano, o beltrano. Essa casa tem uma voz profética de oração. Amém? E você vai ver a diferença. E o que acontece no ambiente espiritual? Quando nós temos um ambiente espiritual equilibrado, que a glória de Deus governa sobre esse local, você tem ânimo, você tem pensamentos bons, tá? Você tem sonhos proféticos, você tem vontade de buscar o Senhor, porque nada te impede. E o que mais impede as pessoas de buscar o Senhor é a opressão e frieza espiritual. E muitas mentiras, sofismo, o diabo tocando nas suas dores, tá? Outra coisa que pode ajudar também, dá uma faxina na sua casa, dá uma organizada, põe as coisas no lugar, joga o que tá quebrado, o que não presta, tá? Demônio se aloja porque eu já falei pra você, tem espírito mulambo, espírito dadá, espírito sanguessuga, são pessoas às vezes acumuladoras, com muita escassez, presas a bem material, que fica guardando um trem quebrado que não usa nunca, que fica guardando um trem podre lá, que, ou seja, já venceu um negócio, nunca vai usar, mas tem dó de jogar até o que não presta. Então, queridos, é esse posicionamento, tá? Isso muda ambiente, isso muda ânimo, isso muda a sua essência de ter mais força para buscar o Senhor, certo? Então, se posicione. Apóstolo, como eu consagro óleo? Eu não sei, me orienta. Gente, eu disse aqui na live para vocês. Você não pegou? Vou falar a última vez. Pegar um pouquinho de óleo, pode ser virgem, extra virgem, tá? Pega um pouquinho no copo. E vai lá e fala, Senhor, eu consagro agora esse óleo, em nome de Jesus, para fins espirituais. Tá bom, só isso. Pega um pouquinho na mão, Pai, consagra as minhas mãos a Ti. Aonde eu tocar, a Tua presença vai selar esse ambiente. Amém? A primeira oração, como eu disse para você, é mandando embora. Você não precisa ungir, faz uma guerra, faz uma batalha espiritual, vai mandando embora, tá? Todo espírito de briga que tem se colocado entre mim e meu esposo. Todo espírito de vício que está na vida do meu filho, todo espírito do desemprego que está na vida do meu filho, manda embora, tá? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, governo das trevas, amém? Então, queridos, eu quero que você se posicione, porque tem coisas que você só vence dessa forma. Não adianta eu fazer uma oração para você, mas tem coisas que é você que tem que se posicionar.
É você que tem que pegar o bastão de autoridade em Cristo Jesus e falar assim: ei, Satanás, eu não te aceito mais aqui. Quando nós cobrimos pessoas como cobertura espiritual, é para dar força para essas pessoas. É para essas pessoas não sair da presença. Mas, querido, batalha espiritual é individual. Batalha da sua casa é individual. Isso aí é cada um guerreando as suas lutas, as suas guerras. O que nós fazemos por vocês é pedir para vocês não sair da presença, é cobrir, é impedir que o pior aconteça, mas dentro da casa de vocês, tá? É vocês que tem que guerrear, certo? Por exemplo, vamos supor, você é um pastor, você tem lá uma congregação com 50 pessoas, aí você quer a nossa cobertura espiritual, vamos se dizer assim. Eu posso cobrir a sua vida como sacerdote, mas é você que está incumbido de cobrir essas almas, porque Deus confiou essas almas, foi na sua mão. E é você como líder que tem que se levantar guerreando por cada uma dessas almas, tá? Eu tenho meu apóstolo, ele é a minha cobertura, ele é a cobertura da minha vida, do meu esposo, não do meu ministério. Quem cuida do meu ministério em oração e jejum sou eu e o meu esposo. Então vocês têm que entender esse princípio. Tem coisas que só cabe a mim fazer. Eu não posso terceirizar. Eu posso guerrear pela minha família, com certeza. E eu devo fazer isso, tá? Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade espiritual. Porque senão é fácil falar, não, eu estou debaixo da cobertura e cobro o meu ministério. Não, queridos, Deus deu um ministério na sua mão. Pessoas, é você que tem que orar. A pessoa pode cobrir sua vida como um líder, intercedendo por você, te orientando, mas você que tem que se posicionar. Porque Deus vai trazer graça, vai trazer o serviço de anjos para você, mas é você, tá? E é um preço árduo orar todo dia por essas vidas, clamar. Imagina a fúria de Satanás. Você que ora por 10 pessoas, 20, 30, e nós que oramos por milhares de pessoas. Amém? Ali você vê 1.500, 2.000 toda madrugada, mas é muito mais que isso. É diversas pessoas, tá? Então, se posicione, tá? Não terceiriza aquilo que é para você fazer. Então, vamos deixar de ser preguiçoso espiritual. Eu vou chamar a irmã. Querido, se a irmã for lá, for orar, vai dar uma melhorada aquela semana, mas daqui a pouco vai voltar tudo. É você que tem que declarar autoridade. É você que tem que falar, Satanás, eu não te tolero mais. Você comprou agora uma guerra comigo. Enquanto eu estiver nessa casa, você não entra. Tá? Você não entra. Então, queridos, se posicione. Tá? Se posicione. Você precisa se colocar no posicionamento e guerrear. Porque você tem mais autoridade que o seu pastor, que qualquer líder, porque você é dono daquela casa. Você está naquele ambiente, você está lá no trabalho. Amém? Então nós precisamos deixar de terceirizar as coisas, ficar todo o tempo pedindo oração. Vamos fazer o que nós precisamos fazer. Vamos fazer. Olha, tem líder espiritual que reclama para mim que a igreja não cresce. Aí eu pergunto, quantas horas vocês oram aqui na igreja por dia? Não, a gente ora uma vez por semana. Às vezes não ora nem uma hora. Fala assim, vocês vão... Isso aqui vai falir, isso aqui vai acabar, isso aqui vai morrer. O ministério só cresce se tiver oração todo dia. E quer trazer crescimento no ministério, 1 hora de oração todo dia e bota todo mundo para jejuar. Ali vai vir avivamento. Avivamento é unção. E a unção vai trazer pessoas. Agora, queridos, precisa ter essa mentalidade, ok? Precisa ter essa mentalidade. Precisa ter essa mentalidade, porque senão não acontece. Então, talvez, quem aqui tem célula, tem igreja, tem ministério, você quer trazer crescimento? Se põe na posição orando 1 hora todo dia. Vai você, quem quiser vir com você que venha. E começa a jejuar. 2, 3 meses. Começa a vir um avivamento sobrenatural. Começa a vir, esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo das multidões.
E outra coisa, entrega alimento para esse povo. Ensina as coisas para esse povo. Ensina esse povo a orar, a consagrar, a fazer uma oração de guerra. Ensina as pessoas. Porque quando nós ensinamos as pessoas crescem. Elas têm gosto de entender que tem autoridade. Porque a igreja ensina, você não tem autoridade, só eu posso orar por você. Então, você não tem gosto pelo sobrenatural, porque você não vive, você nunca entra no sobrenatural, ué. Agora, quando... Gente, quem aqui já expulsou um demônio sabe, a adrenalina é um trem bom demais. Você fala, meu Deus, olha o poder que o nome de Jesus tem. O demônio amarra, retorce, tem que sair. Mas você só sente isso o dia que você faz. Amém? Então, é extremamente poderoso você entender o tamanho da autoridade que tem sobre a sua vida. A autoridade você, mulher, que tem sobre o seu esposo, você, esposo, que tem sobre a sua esposa, tá? A autoridade que você tem sobre os teus filhos, de falar, Satanás, eu não aceito que você venha com o espírito de homossexualidade, com o espírito de lesbianismo. Satanás, eu não aceito, o espírito do vício, vai embora agora, você não entra dentro dessa casa. Vai lá, consagra as coisas do teu filho. E fala, toda vez que o meu filho quiser usar droga, ele vai passar mal, ele vai vomitar. Lança decreto. Eu declaro que o anjo que eu acampo aqui do lado dele não vai deixar. O problema é que vocês não são estratégicos. O problema é que vocês têm medo de orar, vocês têm medo de falar, vocês têm medo de declarar, porque vocês acham que não tem autoridade. Porque alguém diz que vocês não têm autoridade. Porque há um monopólio muito grande de pessoas sendo alienadas, que você não pode, que você é isso, que só o fulano e o outro. Querido, se você não fizer, você não vai exercitar sua autoridade. Amém? Ah, mas é porque eu não tô 100%. Não, ninguém tá 100%. Todo mundo peca, todo mundo erra. Mas o ato de você se colocar na presença, na brecha, fazendo, é de glória em glória que o Senhor nos molda, que o Senhor nos forja. Amém? Então eu quero que você hoje saia dessa zona de conforto, porque o negócio vai pegar fogo. E quando eu falo pegar fogo, vai ser muito demônio liberado na terra nos próximos tempos. Aonde, querido, o povo vai se esfriar cada vez mais. Aonde as pessoas vão precisar ter autoridade. E daqui a um tempo, escuta o que eu vou falar para você. A igreja do Senhor vai ser dividida na igreja que tem unção e na igreja que não tem unção. As pessoas vão buscar a unção do Senhor. E se for nas casas, nos lares, nas garagens, nos porões. Porque a igreja primitiva, ela vai voltar. As igrejas nos lares, as reuniões de fogo de avivamento. Muitos lugares grandes já não aceitam mais o avivamento, porque já é protocolo, doutrina, muita regra, isso e aquilo. Em muitos lugares o Espírito Santo ele não tem mais liberdade. Então, exerça a autoridade em Cristo Jesus. Se posicione, ore, busca, porque vai vir um avivamento sobre a terra, com tantos sinais e maravilhas, que vai ser inegável falar que não é. Só que, para manifestar isso, vai ser aqueles que já estão cheios. Porque, querido, é difícil ou não é pagar o preço? É difícil ou não é se manter aceso? É muito difícil. Então, não saia da presença de Deus. Não jogue fora aquilo que você conquistou. Maranata, o Senhor está voltando. Maranata, as coisas vão ficar cada dia mais difíceis no âmbito espiritual. O povo vai esfriar cada dia mais. Queridos, se tem alguma área da sua vida, fala, Jesus, me melhora, Jesus, me tira disso daqui. Jesus, eu não dou conta de vencer essa área da minha vida. Jesus, me trata. Queridos, não saiam do centro da vontade de Deus. Para de se importar com o que o outro fala, o que o outro acha. O importante é a sua salvação. O importante é a tua casa se manter de pé. Não venda a unção que você adquiriu até agora. O diabo vai querer comprar ela. O diabo vai tentar comprar a unção de muitos. Com poder, com riquezas, com pratos sexuais, com status. Não venda a unção que o Senhor te deu por nada. Satanás vai querer roubar.
porque isso é o maior tesouro nesses últimos dias. Isso é essa... Queridos, eu escuto o testemunho de vocês. Apóstolo, aquela unção que eu recebi na conferência, agora eu estou impartindo aqui, as mulheres estão caindo no poder, tá sendo batizada. Aquela unção, apóstolo, que veio sobre a minha vida agora, eu oro e as pessoas estão cheias, o Espírito Santo está vindo, meu Deus, que tremendo. E eu estou evangelizando, eu estou fazendo. Quantos testemunhos eu recebo? E você acha que isso não incomoda o inferno? Então, queridos, faça, vá, pregue. Amém? Jesus está às portas. E eu quero que você entenda, você não precisa de uma oportunidade no púlpito. Eu vou dar uma rema aqui para vocês. Você tem internet, tem pessoas ao seu redor. Talvez você trabalha numa empresa. Pregue aonde você achar que deve pregar. Fala, Espírito Santo, me dê graça. E a gente só aprende a fazer fazendo. Amém? E lembra, queridos, qual que é a mensagem central do Evangelho? Arrependimento e salvação. Amém? Se posicionem. Não saiam da presença de Deus. As coisas vão apertar. Cada dia mais, cada ano que passar, as coisas vão apertar. O que você tá... Vou fazer uma pergunta para você. O que você poderia fazer hoje para anunciar as boas novas? Sem ser na igreja, sem ser num ministério que você serve, ou talvez você é pastor, líder. O que você poderia fazer em outro lugar para anunciar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração? Fala para mim. Fala para mim. Aonde você poderia fazer? O que você poderia fazer? Fala. Estou pregando para o filho de uma missionária que está afastado. Boa, Rona. Usar minhas redes sociais. Perfeito. Usar minhas redes sociais. Uau. Nos grupos. Manda uma oração nos grupos. Às vezes você está em 10 mil grupos. Gente, vou mandar uma oração aqui para vocês. Deus, apresenta agora cada vida aqui, Senhor Deus, que está nesse grupo. Apresenta o grupo da minha família. Por que você não está fazendo isso? Nos hospitais, nas redes sociais. E aí? Família, fazer live. Mas tem tantas formas de você anunciar o Evangelho. E por que você não está fazendo? Eu faço isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Eu venho pregar aqui todos os dias. Eu venho anunciar o Evangelho todos os dias. Não só aqui, mas hoje, por exemplo, à noite eu vou pregar para os membros do nosso ministério. E dou aulas, que também é outro tipo de pregação, né? De ministração. Mas todos os dias eu ministro folhetos, favelas, salão. Queridos, nós temos... Agora eu vou falar, eu vou bater aqui a real para você. Tudo tem um grande alcance. Você ir na favela, você ir ali numa praça, numa escola, numa creche. Mas a rede social tem um alcance tão grande que você não tem ideia. Só basta você começar. Comece. Pega todas as oportunidades que você tem. Todas as oportunidades que você tem e vai para cima. Use todas as ferramentas que você tem. Todas. Eu vou fazer na sala de aula. Perfeito. Tem criança, queridos, dentro da sala de aula ganhando alma. O filho mesmo da pastora Ellen, ele ganha os amiguinhos dele dentro da sala de aula. Para Jesus. Então, gente, não dá mais desculpa que o pastor não te dá oportunidade. Você está cheio de oportunidade. Quem cria a oportunidade somos nós. Uma vez que nós somos cheios do Espírito Santo, você prega pro Uber, você prega ali. Você não viu os stories? Ontem o apóstolo, o rapaz veio pedir ajuda, ele já orou pelo rapaz. É uma forma dele evangelizar, dele trazer bálsamo para aquela vida. Então, você tem um monte de gente aí que precisa. Amém? Mas tem gente que só acha que é no púlpito. Gente, a igreja,
ela não está só dentro de 4 paredes. Nós somos a Igreja Viva do Senhor. Anuncia Cristo. Anuncia Cristo. Quando você sair de casa, fala: Jesus, me dê uma alma hoje. Jesus, me usa para fazer uma libertação hoje. Jesus, me tira da zona de conforto. Amém? Eu vou falar uma coisa para você e você vai pegar isso aqui se você quiser. Você sabe por que eu tenho a autoridade que eu tenho sobre demônios, principado, potestade? Porque eu estou na posição que vocês estão vendo toda madrugada. Porque eu assumi uma posição que poucos querem. Eu exercito estar num lugar difícil todos os dias. E por pagar um preço de posicionamento no Senhor, o Senhor tem me dado uma graça de uma unção genuína sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre cura interior. Só que quando eu pedi essa unção avassaladora para o Senhor, logo após ele me pediu esse posicionamento. Então, queridos, eu quero que você entenda, quanto mais você fizer, mais autoridade Deus vai te dar para pregar, para libertar. Então, quanto mais você exercitar aquilo que o Senhor está te chamando, mais autoridade Ele vai te dar. Amém? E a palavra que Deus me deu hoje é avivamento. Porque eu vou pregar à noite, né? Avivamento. E avivamento, queridos, é quando nós saímos para fora da igreja. Avivamento é quando nós entendemos que nós somos a igreja. Avivamento é quando nós começamos a ser totalmente direcionados pelo Espírito Santo. Então, vocês todos estão avivados. Para estar uma hora dessa aqui, 5h13 da manhã, você tem que estar com o fogo do Espírito Santo lá, assim, em chamas do teu coração. Ninguém está aqui esse horário porque acha bonito, não. É porque você tem fome de Jesus. E a unção que eu carrego, ela alimenta o teu espírito. Então, queridos, se você está aqui, você carrega avivamento, mas esse avivamento não pode só ficar dentro de você, porque senão você vai sentir uma caixa de água parada, vai chegar uma hora e você fala: meu Deus, parece que não flui. E o segredo de ter mais de Deus é sempre estar derramando essa água viva para as pessoas. Por que Deus me dá tanto conhecimento, tanta revelação? Eu oro todo dia. Deus nunca me põe naquela mesmice. Você nunca vai ver eu pregando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, sempre fazendo uma coisa diferente. Por quê? Derramo, entrego tudo que eu tenho. E o Senhor me dá mais. E o Senhor me dá mais graça, mais conhecimento, mais sabedoria, mais virtude. Então esse é o segredo. Se você quer romper, entrega aquilo que o Senhor tem te dado. Amém? Entrega aquilo que o Senhor tem te dado. Aleluia? Amo vocês, tá? Um dia poderoso, um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus sobre a sua vida. Eu ia falar hoje sobre perversidade sexual, que eu ainda estou trazendo temas, né, sobre o antes do sim, mas amanhã eu falo, tá? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe, tá? Uma semana abençoada, recalcada, sacudida, transbordante. Você que é meu aluno da Escola de Avivamento, quinta-feira tem aula poderosa sobre os dons de serviço. E sábado também. Sábado nós vamos entrar num outro viés e vai ser poderoso. Beijo, amo vocês.